E vamos de mais palavra de Deus. Amém? Eu sou o pastor Denis e estou trazendo aqui mais um tema para nós meditarmos. Hoje o nosso assunto é baseado também, como muitos outros, em uma pergunta que chegou a mim. Um jovem perguntou para mim o seguinte: pastor, por que os adventistas lavam os pés na Santa Ceia? Por que os adventistas praticam esse ato e eu não vejo nas outras igrejas? E como para mim tudo, toda pergunta eu vejo como uma oportunidade de pregar a palavra, então eu pego essas respostas e deixo para dar aqui, através do nosso canal, aonde será mais acessado do que será muito mais proveitoso do que eu dar uma resposta ali só para uma pessoa, tá certo? Então é por isso que às vezes a gente traz sempre, às vezes não, sempre a gente está aqui trazendo esses temas que as pessoas nos perguntam, as pessoas nos questionam, então a gente traz aqui para o nosso canal, tá certo? Quero agradecer a você, todos os nossos inscritos. Que Deus abençoe a vida de cada um. E você aí que ainda não se inscreveu, se inscreva, corra, viu? E se inscreva rapidamente para que você se torne um colaborador do nosso canal. Quando eu digo colaborador, não é que você vai ter que gastar alguma coisa, vai lhe custar algum custo financeiro, não. É só só a interação já é uma ajuda. As redes sociais, elas vivem de interação. Então quando você comenta, quando você se inscreve, quando você compartilha, você já está ajudando o nosso canal, tá certo? Bem, vamos lá então. Por que os adventistas lavam os pés? O lava-pés, ele era um ato praticado, era um costume, na verdade, do povo judeu, porque era assim que acontecia o lava-pés antes da Santa Ceia. Antes de ser incluído ali na Santa Ceia, uma pessoa chegava, um viajante, um forasteiro, chegava na casa de uma determinada pessoa, logo o criado daquela casa ele trazia ali uma vasilha com água e uma toalha para lavar os pés do viajante, porque naquela época as ruas não eram pavimentadas, então essa viagem aquele deserto acumulava muita poeira nos pés. Então, como uma forma de gentileza, de ser um bom anfitrião, as pessoas lavavam os pés, e isso era feito pelos servos da casa, não era pelos senhores, era pelos servos. Quando Jesus traz a Santa Ceia, estabelece a Santa Ceia, ele traz aquele ato, e inclui ali dentro do processo da Santa Ceia, porque aquilo que é bom tem que ser seguido, aquilo que como é que eu posso dizer, aquilo que vai trazer valores precisa ser valorizado. E Jesus, quando terminou de cear a Páscoa, ele já estabelece a ceia, e nesse momento ele começa ali ele traz uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos, mostrando que a partir dali aquele ato passaria a fazer parte da Santa Ceia. Nós encontramos esse acontecimento no capítulo 13 de João, e eu vou ler aqui para vocês alguns versículos, tá certo? Diz assim, e aproximando-se, aí diz, versículo 4, e levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se, e depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, e chegando, aos discípulos, e a enxugá-los
com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Então, quando Jesus começa ali o ato do lava-pés, Pedro achou aquilo estranho, porque normalmente, né, culturalmente falando, aquele ato era praticado pelos servos da casa e não pelos senhores. E Pedro via Jesus como Senhor e Mestre. Então Pedro pensou o seguinte: não, está errado. Eu que devo lavar os pés de Jesus, não é ele que deve lavar o meu, porque aqui o Mestre é ele, o Senhor é ele. Uma visão bastante lógica, né? Então vamos lá. Aí, quando Jesus se aproxima de Pedro, Pedro diz: não, Senhor, o Senhor venha lavar os pés a mim? Não, Senhor, eu quem te devo lavar os pés. Aí olha só o que acontece. E respondeu-lhe Jesus, versículo 7: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Está vendo aí, irmãos, como às vezes por causa de um detalhe nós podemos perder a nossa salvação? Detalhes. O que fez, por exemplo, Adão e Eva cair da presença de Deus foi um detalhe: eles terem comido um fruto que não era para eles comer. E aquele fruto ele era um detalhe que representava uma vida de obediência a Deus, né? Se eles não tivessem comido. Assim como quando Jesus vai para lavar os pés de Pedro, se Pedro permite, aquele simples ato, né, naquele momento, ali, naquele contexto, estava pondo em xeque a salvação, né, a parte que Pedro tinha com Jesus. Jesus disse: a questão é a seguinte, você, nas minhas palavras aqui, você não é obrigado, mas eu te digo, se você não cumprir o que eu estou querendo, você não tem parte comigo. Porque quando você não faz aquilo que Jesus manda, isso constitui-se em uma desobediência, em uma insujeição, né? E Jesus não vai levar para o céu quem é insubmisso, quem não se sujeita. É por isso que ele diz para Pedro: olha, se você não atentar, se você não deixar, você não tem parte comigo, porque rebelde não tem parte comigo não, viu, Pedro? Quando Jesus diz isso, aí Pedro diz assim, aí Pedro muda instantaneamente a sua visão e disse, versículo 9: Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro pensou: rapaz, se eu não fizer, posso ficar sem a minha salvação? Hein? Jamais. Eu vou. Aí ele disse: não, Senhor, então lava meus pés, porque a minha salvação depende da minha obediência, então eu quero ser obediente. Entendeu? Então ele entendeu ali o recado de Jesus. Aí diz, versículo 10: Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, mas tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Então Jesus, depois que terminou tudo, pergunta: Pedro, e agora? Tu está entendendo, Pedro? O que eu estou dizendo, Pedro? Aí entra mais uma vez a minha conjectura. Pedro, olha, Pedro, não seja insubmisso, né? Quando você receber uma ordem, obedeça, Pedro, porque quem sabe sou eu, né? Aí disse, versículo 13: Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Aqui é onde está a razão por que nós lavamos os pés. É aqui que está a resposta. Depois que Jesus termina de lavar os pés, ele vai ter uma conversa franca ali com os discípulos, principalmente com Pedro, né? Ele diz: olha, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e dizem bem, vocês estão certos, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, olha só, vós deveis também lavar
os pés uns aos outros. Então, a partir daquele momento, o lava-pés não era mais uma tradição, sim uma lei. Ele passou a ser uma ordem, uma ordenança, né, direta de Jesus para a igreja. Ele diz: deveis lavar, porque eu lavei e eu sou mestre, né? Então, Pedro, eu lavei sendo mestre para dar exemplo para você saber o quanto que isso é importante, né? Jesus jamais iria se deixar e iria praticar o lava-pés se não fosse importante para a igreja, se não fosse importante, né? Se não tivesse um significado por trás disso. E o significado do lava-pés é exatamente, né, a humilhação e a humildade. O lava-pés, ele é importante, uma vez que nós todos os cristãos admitem que a Santa Ceia é algo, como é que eu posso dizer, é algo importante, né? Algo muito sério. Então o lava-pés, ele vem justamente para que você esteja apto para tomar a ceia. Às vezes acontece muito, né? Alguma desavença entre os irmãos, então o lava-pés é uma oportunidade para a pessoa escolher aquela pessoa a qual houve a desavença, para se achegar e dizer: irmão, eu quero lavar os seus pés como prova de que eu não tenho nada contra você. E aí, enquanto você está lavando os pés, o que está tendo os pés lavados está glorificando a Deus, está exaltando a Deus. E é importante que se diga, não é um lava-pés literal tirando grude, ok, queridos? É só algo simbólico. Jogando água ali é algo simbólico. Por isso é importante que quando você for participar da ceia, você já vá com seus pés limpos, para não dar trabalho. As toalhas que é usada são toalhas brancas. Se você tiver com seus pés sujos, vai manchar as toalhas. Então aqui dali é só uma simbologia, não é para tirar grude, tá certo? É só uma simbologia que reflete a humildade, tá? Amém? Então é isso. Então nós vemos aqui, nós adventistas vemos, né, como uma lei, como uma ordem, uma determinação, quando ele diz: se eu, como Senhor e Mestre, fiz, façais vós também. Eu fiz, né? Como ele vai dizer aqui, ó: porque eu vos dei exemplo. Por que nós temos que fazer? Por que a igreja tem que fazer? Porque Jesus nos deu exemplo, né? Para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Olha só, mais uma vez, importante, versículo 17: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, queridos, está aqui a resposta, não só para o irmão, mas para muitos que se perguntam: por que os irmãos adventistas lavam os pés? Porque é um mandamento de Deus, de Cristo, né? E aqui no capítulo 28 de Mateus, versículo 18 ao 19, vai dizer assim, ó: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide ensinando-as diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Aí eu pergunto: o lava-pés foi ordenado para eles fazer ou não? Então o lava-pés está dentro desse tudo, aquilo que eu vos tenho ordenado. O lava-pés é uma ordenação, né? Como ficou claro. Diz, ó: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu pergunto: você entende como uma ordenação, como uma ordem direta de Cristo, quando ele diz: olha, eu sou o Senhor, mestre, e fiz para vos dar exemplo, para que vocês façam também. E vós sois bem-aventurados se fizer. Você entende o lava-pés como uma ordem? Então, se é uma ordem, então está inclusa aqui dentro dessa incumbência, né, de ensinar às pessoas tudo que Jesus passou para a igreja. Muitas das vezes as pessoas alegam que não é necessário lavar pés para os nossos dias, porque a igreja não continuou lavando os pés. Isso a gente entende como uma coisa sem anexo, porque existem sim algumas provas, não muitas, mas já diz o ditado que em terra de cego, quem tem um olho é rei, né?
Então, se nós tivermos aqui um texto que prove que a igreja continuou com o lava-pés, então fica patenteado que sim, o lava-pés é para a igreja, né? Faz parte da nova aliança. E aqui em 1 Timóteo capítulo 5, do versículo 9 em diante, né? Aqui está se tratando, porque nós sabemos que a igreja sempre praticou ações sociais. Naquela época, as pessoas não tinham amparo do governo como nós temos hoje, e as mulheres, quando os maridos morriam, ficavam desamparadas, às vezes com seus filhos e sem ter uma fonte de renda, passando fome, como tem muitas hoje ainda que vivem assim nos nossos dias. E aí a igreja abraçava essas mulheres, eram as mulheres idosas e as viúvas, né? E a igreja não desamparava essas pessoas. Só que existia uma lista de pessoas que estavam aptas a receber aqueles donativos. E é onde a gente vai ler aqui, ó. Qual eram as regras para receber os donativos? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 9 em diante. Diz assim, ó: nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos. A primeira regra, para receber o donativo, tinha que ter de 60 anos para lá. E só que tenha sido mulher de um só marido. Uma mulher que havia tido diversos maridos, que não tinha um marido certo, ela não poderia receber, entendeu? Os donativos. Tendo testemunho de boas obras, e se criou os filhos, se exercitou hospitalidade. Então, outras regras aqui, ó. Tinha que ter boa obra, tinha que ter boa fama, essa mulher tinha que ter uma boa fama, né? Tinha que ter criado os filhos, tinha que ser hospitaleira. Aí, dentro desses requisitos, é citado o lava-pés. Vai dizer assim, ó: se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos e se praticou toda a boa obra. Então aqui já foi vários anos depois de Cristo ter morrido, ter ascendido ao céu, a igreja continuou lavando os pés, porque aqui na lista das mulheres que iriam receber o donativo estava o lava-pés. Aí alguém diz assim: não, mas era o lava-pés do costume, era o lava-pés da tradição. Não, senhor. Não, senhor, porque ele deixa bem claro aqui: se lavou. Primeiro, que todas as características que essa mulher tem é de uma serva de Deus. Hospitaleira, né? Boa fama, entendeu? Se você for agarinhar todos esses requisitos, essas virtudes que a mulher tinha, nós entendemos que nós estamos diante de uma mulher de Deus. E para acabar de fechar esse pensamento, ele diz: se lavou os pés aos santos, entendeu? Se fosse de qualquer pessoa, ele não tinha entrado nesse detalhe, tá certo, querido? Era de pessoas que realmente tinham compromisso com a igreja, que praticava o lava-pés, que era santa, separada, que praticava o lava-pés. É por isso que diz: se lavou os pés aos santos, tá certo? Então tá aqui, queridos, essa é a razão por que nós lavamos os pés, porque é um mandamento, é uma ordem, nós temos que praticar as ordens de Cristo e ensinar para as pessoas, tá certo? É isso. Que Deus abençoe, espero que você tenha compreendido. Vamos praticar a palavra de Deus, vamos fazer a palavra de Deus se cumprir nas nossas vidas como como de fato é para ser. Amém? Não adianta a gente bater nos peitos e dizer: eu sou da igreja verdadeira, minha igreja é verdadeira. E quando a gente vai colocar na balança, os atos da nossa igreja não está condizendo com os atos da igreja verdadeira. A igreja verdadeira lavava os pés, a igreja verdadeira era abstinente, a igreja verdadeira guardava o sábado. Você pode ver lá que o povo continuaram guardando o sábado. A igreja verdadeira defendia os mandamentos, né? Dentre outros. Então, a única forma de nós provarmos que nós somos da linhagem dessa igreja verdadeira é os nossos atos. Se nós damos continuidade, né,
aos atos que ela praticava. Então, não é só dizer assim, eu sou da igreja verdadeira, né, e não ter compromisso com os atos que era praticado pela igreja do passado. Tá certo, queridos? Então, que Deus te abençoe grandemente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, PR Denis Silva. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Mande esse vídeo para os seus amigos. Vamos ajudar a espalhar a palavra de Deus, tá certo? Um forte abraço, que Deus te abençoe. E até a próxima oportunidade.